escolhido por Deus para grandes coisas carrega alguns sinais com ele. E é sobre esses sinais que eu quero falar hoje com você. Porque esses sinais, todos eles aconteceram comigo. Todos eles. Todos esses sinais aconteceram comigo. Eu creio que há pessoas que são escolhidas por Deus e que elas não enfrentam algumas oposições como aqueles que vão realizar grandes coisas no reino de Deus e aqui nesse mundo, amando de Deus. Se você é um escolhido de Deus para grandes coisas, você vai enfrentar alguns sinais. E esses sinais, eles são comuns a todos aqueles que carregam uma grande missão, a todos aqueles que carregam um destino profético sobre si. Entenda, Jesus disse que ele morreu na cruz para nos resgatar. Ele ama a todos. Mas aqueles que foram escolhidos para ele, para serem apóstolos, para andarem mais perto dele, é só você olhar a vida dos apóstolos, os desafios que os apóstolos viveram. Porque a gente muitas vezes lê os evangelhos e não sabe tudo aquilo que os apóstolos passaram. Todos eles morreram pela causa. Todos eles se entregaram totalmente. E isso me impressiona. Isso me impressiona porque toda pessoa que é chamada por Deus, ela vai ter, grandes bênçãos, mas ela vai enfrentar também algumas coisas. E se você é um escolhido de Deus, se Deus te escolheu para coisas maiores, você vai enfrentar coisas que outros escolhidos não enfrentam, certo? E se você olhar, por exemplo, para Daniel, para Davi, para Moisés, todos eles que foram encarregados de grandes missões enfrentaram grandes desafios. Grandes desafios. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Quero pedir que você que está entrando nessa live já deixe a sua curtida nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. No final, quero fazer uma oração especial por você que está enfrentando grandes desafios. Eu sei que Deus pode te ajudar. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você está enfrentando um tempo de angústia, um tempo de desafios intensos, saiba que o Senhor irá te fortalecer. O Senhor irá te capacitar. E você vai ter vitória, em nome de Jesus. Amém? Então, no final, quero fazer uma oração especial por ti. Eu quero começar com um texto bíblico. E diz aqui, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Está falando aqui de todos os que foram chamados e escolhidos por Deus. Todos. Agora, aqueles que são escolhidos para tarefas especiais, esses enfrentam algumas lutas diferenciadas. Porque o que Deus pede para alguém, que é maduro na fé, o que Deus pede para alguns que estão subindo de nível, não pede para quem está começando. E eu digo mais, quanto mais forte for a entrega de alguém, mais o propósito irá se desenrolar. Isso é uma coisa assim que, se você puder gravar aí no seu coração, grave no seu coração essa frase. Quanto maior é a sua entrega a Deus, mais o propósito de Deus vai ser desvendado para você. O propósito que Ele tem para a sua vida. Isso é tremendo e é uma grande verdade. E existem alguns sinais de uma pessoa que está se entregando a esse propósito e ela vai enfrentar algumas coisas que pessoas de outro nível não vão chegar. E entenda, eu não estou dizendo que um é maior do que o outro, não. Ao contrário, são todos escolhidos, mas eu estou dizendo que quanto maior a sua tarefa, quanto maior a sua missão, quanto maior a sua entrega a Deus, mais Ele vai te pedir e mais oposição você vai ter. Então, a primeira coisa que uma pessoa que é escolhida por Deus enfrenta é uma forte oposição. Uma forte oposição.
Isso significa que pessoas que você não fez nada para elas, elas vão se levantar contra você. E não é porque você, sabe, pisou no calo delas, porque você falou alguma coisa que elas não gostaram. Não. É o próprio fato de você estar carregando algo no mundo espiritual que você não enxerga, mas outros estão enxergando. Entenda, há pessoas que o inimigo pode usar elas para tentar ser um atrapalho no teu caminho, justamente porque ele está vendo o que você está carregando. Justamente porque ele está vendo que você está carregando algo muito especial que Deus colocou na sua vida. Você acha que os dons que você tem, os talentos que você carrega, esse carisma que está com você, você acha que isso, sabe, é comum a todas as pessoas? Não. Você foi escolhido por Deus para uma obra maior. Por você ter sido escolhido por Deus para uma obra maior, então, sim, você enfrenta certas oposições. Você enfrenta coisas que outros não enfrentam. Olha só, no tempo que Daniel estava na Babilônia, havia outros tão importantes quanto ele, mas não se ouviu deles serem lançados na cova dos leões como Daniel foi. E, gente, Daniel não era uma pessoa desrespeitosa, Daniel não era uma pessoa antipática, Daniel não era um homem ruim, Daniel era um homem cheio de Deus. Era um homem cheio de Deus e tudo que ele fazia era fazer as suas orações, era trabalhar com excelência, era ser um profeta bem posicionado para ajudar o rei, para ajudar outros. Ele era um homem que ouvia Deus, tinha grande intimidade com Deus, mas pegaram no pé desse tal de Daniel. E por que pegaram no pé dele? Porque ele era um escolhido de Deus. Todo escolhido de Deus, ele enfrenta forte oposição. Todo escolhido de Deus. Todo escolhido de Deus, ele enfrenta uma forte oposição. O segundo sinal de quem é escolhido por Deus é decepções e traições. Por quê? Porque o escolhido de Deus, ele se decepciona com pessoas. Pessoas que deveriam estar do lado dele, porque foram pessoas que ele ajudou, foram pessoas que ele foi usado por Deus como uma ferramenta para abençoar. E no momento que esse escolhido de Deus precisa dessas pessoas, elas viram as costas. Traições, pessoas que abandonam, pessoas que saem de perto. E sabe por quê? Porque o escolhido de Deus, o inimigo tenta minar os relacionamentos dele ao redor para que ele fique isolado, para que ele fique sozinho. Mas quem conhece o Espírito Santo nunca está sozinho. Quem conhece o Espírito Santo nunca está sozinho. E mais, Deus é o responsável de colocar as pessoas certas no seu caminho. Deus é o responsável de colocar as pessoas que precisam estar com você. Então, o escolhido de Deus vai enfrentar traição. Vai se decepcionar com pessoas. Você confiou em pessoas. Você ajudou pessoas. Você serviu a pessoas. E depois essas pessoas tratam você como uma pessoa ruim, tratam você com indiferença, são ignorantes, certo? E por quê? Por que disso tudo? Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. E isso gera ciúme nas pessoas, tá? Por você ser um escolhido de Deus, o inimigo consegue minar o coração dessas pessoas para que elas não caminhem junto com você. Eu digo uma coisa para você. Não combina andar junto e falar mal. Eu vou repetir. Não combina andar junto e falar mal. Isso nunca vai ser uma coisa legal. Por isso que, sabe, os escolhidos de Deus se decepcionam, porque Deus ouviu conversas que Deus não aceita. Deus não aceita que essas pessoas permaneçam junto com você. Deus não aceita. Ou seja, essa decepção que você teve de Deus estar tirando certas pessoas do seu caminho, é porque Deus tem ouvido elas. E Deus sabe o quanto elas estão sendo injustas com você. É por isso que você tem que se manter íntegro.
porque você é um escolhido de Deus. E Deus quer colocar alguém, sabe? Deus quer colocar pessoas no seu caminho, pessoas que não falem mal de você, mas pessoas que digam, eu vou comprar a briga com ele. Deus me mandou ajudá-lo. Deus me mandou servi-lo. Deus me mandou servi-la. Deus me mandou estar junto. É esse o trabalho que Deus está fazendo aí. É esse o trabalho. Todo escolhido e escolhida de Deus é muito invejado. Como eu disse, por aquilo que carrega. Por aquilo que carrega. Todo escolhido, toda escolhida de Deus. E um detalhe, o escolhido e a escolhida de Deus se sente isolado muitas vezes. Se sente isolado. E Deus está fazendo com que esse escolhido tenha uma dependência total dele. Uma dependência total dele. Davi era escolhido de Deus. Mas quando ele fugiu de Saul, por Saul invejá-lo, ele foi até a caverna de Adulão e lá ele encontrou homens que estavam em aperto, homens que estavam em dificuldade. Todos eles se tornaram os valentes de Davi. Deus muitas vezes vai colocar do lado dos escolhidos pessoas que estão em aperto, pessoas que estão em dificuldade, para que o escolhido ajude eles. E eles vão ser restaurados e vão se transformar nos valentes daquele escolhido, para estarem com ele, para intercederem por ele, para, estarem lado a lado com ele. Porque, vou dizer uma coisa para você, quem está junto com você, apenas para ter algo de você, e no momento que melhora, se afasta, nunca foi seu amigo. Nunca. Não se engane com isso. Nunca foi seu amigo. Então é importante nós compreendermos a realidade das coisas. Todo escolhido tem grandes sonhos. Tem grandes sonhos. A pessoa que é escolhida por Deus está sonhando alto. Está querendo coisas grandes. Mesmo não tendo nada, mas tem uma promessa. Deus já revelou o que vai acontecer. Você que tem esses insights de Deus, e Deus coloca no seu coração, coisas maiores, coisas que podem acontecer, coisas que Deus pode, mesmo que esteja assim, tão distante quanto o norte está do sul, mesmo que seja distante. Você sonha, Deus pode. Isso é sinal de que você é um escolhido de Deus, porque Deus está colocando sonhos impossíveis em você. Deus está colocando sonhos desafiadores dentro de você. E para encerrar, todo escolhido de Deus tem sinais claros do seu chamado. Tem sinais claros do que Deus está colocando e Deus está confiando aí na sua vida. Deus lhe dá sonhos, Deus lhe dá visões, Deus fala ao seu coração. E quando você chega próximo de um ministério que você admira, ou quando você chega próximo, até mesmo de uma empresa, você olha para aquilo que você gosta e você tem promessa de Deus de ser uma coluna no reino, saiba que Deus está encaixando as coisas no devido lugar. E Deus está mostrando para você, eu posso realizar isso na sua vida, eu posso levar você além. Entende isso? Porque o escolhido de Deus, ele vai pregar de várias formas. Ele não vai pregar só no altar da igreja, ele pode pregar através da empresa dele. Ele pode pregar também, a escolhida de Deus pode pregar sendo uma excelente mãe para os seus filhos, um excelente pai, um excelente marido. O escolhido de Deus, ele tem missões muito específicas da parte de Deus. Não é todo mundo que é chamado para pregar, não é todo mundo que é chamado para cantar, não é todo mundo que é chamado, para falar na rádio, ou falar na internet, ou falar na televisão, não é todo mundo. O escolhido de Deus é alguém que está cumprindo o seu propósito no centro da vontade de Deus. Certo? E às vezes, eu tenho um pastor que eu admiro muito ele. E assim eu acompanho ele há muitos anos. E ele é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. E tem um segurança que fica perto dele. E assim, esse segurança, eu peguei um vídeo bem detrás dele. Vídeo bem detrás, de anos atrás, de mais de 15 anos atrás, estava o mesmo segurança ali perto. E eu pensei, esse segurança está há muito tempo com esse pastor. Aí o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim para mim, alguns eu chamo para estarem como intercessores e para servir em ministérios.
Às vezes o escolhido é chamado só para servir alguém. E ele está cumprindo a sua missão, certo? Às vezes Deus te coloca diante de uma família só para você ajudar aquela família. E Deus te colocou ali como intercessor, Deus te colocou ali, sabe, como um suporte, Deus te colocou ali para ser uma bênção na vida daquela pessoa. E quem compreende o seu chamado, nunca pensa que é pequeno o que está fazendo. Nunca pensa que é pequeno. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você, que é um escolhido de Deus, que é uma escolhida de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de todo escolhido e escolhido de Deus que está aqui junto comigo nesse momento. Visita essa pessoa com graça, com favor. E ajude a não desistir, Pai, do seu chamado, da força, que a unção fortalecedora venha sobre essa pessoa. Também que ela não carregue mágoa no coração dela, por aqueles que a decepcionaram, por aqueles que a traíram, mas que ela entenda que o Senhor trará sempre as melhores pessoas para o caminho dela. E se o Senhor tirou alguém do caminho, o Senhor tem um propósito nisso. Por isso, Pai, traga paz ao coração de cada um. Eu oro também para que o Senhor opere milagres. Aquele que é escolhido, que está passando por uma prova, que está passando por uma dificuldade, eu oro por uma intervenção especial do Senhor agora na vida dele, na vida dela. Eu oro por um milagre. Aqueles que estão necessitando de uma provisão especial, Senhor, que essa provisão chegue em nome de Jesus Cristo. Eu apresento tua vida, tua casa, tua família, teus negócios diante de Deus. Eu peço a bênção do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe com outras pessoas. Deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos. Tá bom?